Olá a todos, bem-vindos ao Flippa Books e hoje quero falar com vocês sobre como foi a minha experiência de trabalhar numa livraria. Começo por dizer que isto não é de modo algum uma observação extensiva, uma vez que eu só estive a trabalhar na livraria um mês e uma semana, que foi na altura do Natal. E se calhar começo já por aí. Será que é fácil encontrar trabalho numa livraria? Sim e não. Pelo menos aqui no UK. Sim e não, depende das alturas. Há alturas como o Natal em que eles estão a recrutar imensas pessoas, então a probabilidade de seres contratado aumenta exponencialmente. Também é preciso teres muita sorte, uma vez que eles não anunciam quase nada online. Tens que passar pela loja certa, na altura certa, quando eles têm lá o anúncio a dizer que estão a recrutar e assim candidatar-te. Eu tive a maior sorte do mundo, o que é tipo é raro, porque eu sinto que estas coisas nunca me acontecem a mim, mas eu concorri à minha loja favorita e entrei na minha loja favorita. E estava a trabalhar no meu andar favorito. Quais são as probabilidades? Tantos de vocês que me felicitaram quando eu inicialmente arranjei o trabalho e depois ficaram tristes quando eu não continuei a trabalhar, podem ficar felizes outra vez por mim, porque a Filipa vai voltar à livraria. Não vai ser a mesma, vai ser outra, mas já amanhã começo novamente a trabalhar como uma bookseller, desta vez com um contrato permanente, esperemos nós, ou seja, forever, já não se conseguem lembrar de mim. Por isso, assim, pode ser fácil, pode ser difícil, mas ser insistente e continuar a tentar é muito importante porque, eventualmente, you can do it. Este vídeo basicamente vai consistir em pensamentos random, coisas que não corresponderam às minhas expectativas, as coisas mais surpreendentes, as coisas mais desafiantes ao longo do período em que eu estive a trabalhar na livraria. E claro que isto vai tudo remeter para a livraria onde eu trabalhei, aqui no UK, não quer dizer que seja igual nos outros sítios, provavelmente não é, mas vamos começar com a coisa que mais me surpreendeu. Sendo a primeira vez a trabalhar numa livraria, com zero experiência, zero noção do que é que eu devia fazer a cada hora do dia, fiquei bastante surpreendida com a quantidade de liberdade que nós individualmente, as booksellers, temos para rearranjar a loja e fazer as coisas como nos bem apetecer. Eu estava genuinamente à espera de, quando chegasse a hora de, sei lá, arrumar esta pilha de livros, eu assim, ok, isto é suposto ir aonde? É suposto ficar aqui nesta mesa? É suposto ficar assim assado? E eles olhavam para mim, podes trocar as coisas como bem entenderes. E eu, inicialmente foi uma coisa que me estressou porque eu não queria estar tipo a destruir o trabalho dos meus colegas, pessoas que estão ali há meses ou anos, mas por outro lado foi completamente libertador poder fazer o que eu quisesse, trocar as mesas, pôr certos livros em exposição e ao fim de uns dias já o estava a fazer com confiança, nunca ninguém me veio dizer que eu estava a fazer nada errado. É realmente muito libertador e fantástico poder fazer as coisas deste modo. Claro que há pequenos truques e coisas mais técnicas que uma pessoa vai aprendendo, como por exemplo, às vezes nas livrarias, se vocês têm um livro tipo de frente na estante e o último livro está virado ao contrário, é de propósito. E eu como cliente, que às vezes chegava à livraria e via o último livro da pilha ao contrário e ficava, estas pessoas não sabem arrumar livros. Como bookseller, vim a descobrir que isso é feito de propósito, de maneira a tentar equilibrar o livro e deixá-lo o mais plano possível, ou seja, para não estarem todas as lombadas a bater em todas as lombadas, porque são a zona talvez mais alta do que a outra parte do livro. Então eles viram alguns dos livros do fundo para balançar as alturas. Who knew? Para quem está a trabalhar temporariamente numa livraria durante o Natal, funções mais comuns eram, sem dúvida, estar na caixa, ajudar clientes, fazer pirâmides, porque as mesas têm que estar tipo em pirâmides assim. Então era importante e, claro, shelving, pôr livros na estante, é que claramente parte disso também. Claro que a Filipa não se deixa por meias medidas e estava sempre a tentar fazer mais e mais. A coisa mais comum, a frase mais comum que quase todos os clientes dizem quando entram na loja e vêm falar comigo é I'm looking for a book. Toda a santa gente. Eu não sei se isto é tipo British way, como aqui no UK toda a gente se cumprimenta a todas as horas do dia. Mesmo que vejas uma pessoa 3 vezes ao dia, é muito comum dizer hi, how are you? É tipo uma lenga-lenga que eles dizem. Eu acho que a da livraria é a mesma coisa. É só uma iniciação de conversa. I'm looking for a book. So I was looking for a book. I'm looking for a book. I'm looking for a book. Eu sei que estás à procura de um livro. Thank you. É só interessante no ponto que toda a gente, quase toda a gente, começa a conversa assim. Para mim, uma das coisas mais fantásticas de poder trabalhar na livraria foi o privilégio imenso de poder dar as recomendações dos nossos livros favoritos e ter pessoas genuinamente interessadas em ler e a comprar esses mesmos livros. Então eu vendi livros de Sanderson, eu vendi Strange the Dreamer, eu tinha pais com filhos adolescentes que estavam mesmo, diga-me lá o que é que você lê, esse é mesmo bom, então recomendo mais qualquer coisa. E baseado em livros que eles já tinham lido e gostado, os pais queriam que eu recomendasse coisas semelhantes e eu tipo, young adult, sure, I can help you guys. Foi tão gratificante. E aqui é importante dizer que eu ia um bocado com o pé atrás, no sentido que eu não queria estar a romantizar este trabalho, mas o que eu recebi lá foi mesmo esta
romantic view do trabalho. Claro que eu tive um curto período de tempo, tivesse meses e meses e anos, acho que ia ter as suas coisas menos boas, mas até ao momento, para mim, foi tudo sonhos cor-de-rosa. Outra coisa interessante, e pelo menos aqui no UK, as tendências estão sempre a mudar e a livraria muda com elas. Se há séries televisivas a sair, filmes a sair, se algum autor morreu, a livraria vai imediatamente refletir isso. Quando saiu Little Women, pediram-me a mim para construir todo um display com as várias edições do livro. Eu fiquei tão entusiasmada porque a maior parte das pessoas via o meu entusiasmo e via que eu queria aprender, então punham-me a fazer coisas mais fora do vulgar para pessoas que estão lá temporariamente e eu fazia-o com todo o gosto e foi fantástico. Então a mesa que tem os livros também depois tem um texto referente ao mesmo que eu também tive a oportunidade de escrever e todas estas pequenas coisas acrescentam ao teu conhecimento, a saber como a livraria funciona e também faz com que as pessoas que estão a ver trabalhar fiquem esta moça vai a lugares. Como foi na altura do Natal, havia mesmo imensas pessoas a pedir ajuda para encontrar pilhas e pilhas de livros. Uma das coisas mais gratificantes é poder passar 10 a 15 minutos com uma pessoa para encontrar as escolhas perfeitas, neste caso para prendas de Natal, para amigos e familiares. Também há os clientes que foram os meus favoritos, que traziam listas de livros ou até recortes de jornais de coisas que queriam encontrar. E eles não querem que nós encontremos por eles só querem que a gente diga onde é que eu vou encontrar este livro. Então eu fazia uma listinha, este é no primeiro andar, este é no segundo andar, este é no basement, e eles iam todos contentes à procura. Best customers ever. O mais desafiante que eu encontrei no pouco tempo a trabalhar na livraria foi ter esta rapariga que veio ter comigo e disse: olha, eu gosto imenso deste livro, consegues-me recomendar algo semelhante? E obviamente eu não fazia a patavina de livros que ela estava a falar. Aqui as tecnologias são os nossos melhores amigos, Google, Goodreads and all that jazz. Eu tentei, mas não foi o melhor momento. Às vezes é simples, se tiver um colega ao teu lado que está familiarizado com o título e com o autor, eles rapidamente ouvem a conversa e vão ajudar, e vice-versa. Eu também fiz o mesmo para outras pessoas. Mas se estás sozinho e alguém te faz uma questão dessa e tu tipo ficas... help. Claro que não vais dizer, desculpa, não faço a menor ideia, não. Vais tentar encontrar um modo de ajudar esta pessoa, que muitas das vezes vai passar contigo e ir procurar o Google. E por incrível que pareça, havia imensas pessoas que não se importavam que eu fizesse uma pesquisa intensiva, em vez de serem eles a fazer isto em casa, para encontrar certos livros para eles. A grande questão para mim sempre foi, tu a trabalhares numa livraria, será que eles te obrigam a vender certos livros? Eu pensava que ia haver uma componente muito mais pesada disto, mas pelo menos na livraria onde eu tive, não. Eles te davam mesmo liberdade que tu andasses a promover os teus livros favoritos. Claro que existem os livros do mês, os livros do ano e os prémios, os quais tens de ter em consideração, os quais vais e deves recomendar, mas porque também são escolhas que tu estás interessado em ler ou que já leste e que estás entusiasmado. Isso é a coisa peculiar de estar a vender livros quando tu própria és completamente apaixonada por livros. Não é um trabalho nada difícil. Por isso, com certeza, eu vou recomendar livros que li, mesmo livros que não li, mas que ouvi falar no BookTube, no Instagram, através dos meus colegas de trabalho, etc, etc. Para terminarmos então o vídeo de hoje, vou só falar da realização magnífica a que eu cheguei, de que os booksellers têm um peso enorme nas vendas de um livro, principalmente aqui no UK, a Waterstones, a companhia para que eu estava a trabalhar, tem um peso enorme no que as pessoas estão interessadas em ler. Se a Waterstones diz estes são os melhores livros, as pessoas vão querer ler aqueles livros. E o ano passado, a trabalhar na livraria, quando foram anunciados os livros do ano e tudo mais, tu vês as pessoas a correrem para estes livros. Um livro que se calhar tinha feito ok, passou a ser um imediato best-seller. O poder que os booksellers têm de fazer isto é espetacular. Eu estou super ansiosa para poder voltar à livraria e continuar a fazer este trabalho. Obrigada pessoal por assistir a este vídeo. Foram pequenas coisas do meu dia-a-dia como bookseller. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é um dos vossos sonhos um dia serem booksellers, why not? Eu demorei tanto tempo a perceber que gostava mesmo de o fazer e a caminhar nesse sentido, só para lá chegar e perceber que eu devia ter feito muito mais cedo. Por isso, everything is possible. Eu ainda acho que estou a dormir, mas amanhã vou voltar a ser bookseller. And I could not be more happy. Goodbye!